Olá pessoal, estamos aqui presentes para mais um projeto integrador. Observa-se que já passamos mais um semestre e ao término desse semestre nós estaremos trabalhando com vocês algumas questões. Questões estas que serão trabalhadas num projeto integrador com os seguintes professores. Professor doutor Silas, professor mestre Luciano Rudnick e a professora Alessandra, que trabalha a disciplina de Direito. O professor Silas trabalha a questão da filosofia e dentro da filosofia ele irá trabalhar algumas questões comportamentais e humanas. E neste momento eu trago para vocês aqui a revista Exame. Esta revista é uma revista atual que saiu nas bancas e nós temos trabalhado com vocês, estamos trabalhando também as questões de inovação, de empreendedorismo, as questões das leis ambientais e o que irá ocorrer dentro das cidades do futuro. Então, para começar, de bate-pronto, já vamos fazer uma pergunta aqui para o professor Luciano Rudnick, que trabalha a disciplina de empreendedorismo. Professor Luciano, dentro do empreendedorismo, dentro dessa inovação, como que essas cidades do futuro, elas estão trabalhando ou estão operando? Vamos dar um exemplo, empreendedorismo. A gente sabe que o empreendedorismo eu não posso fazer algo do dia para a noite, não posso empreender hoje para amanhã. Elas estão preparadas para a inovação e para o empreendedorismo? Cristiano, na verdade a grande ideia, a grande pergunta está exatamente aí. Como fazer com que essas cidades sejam cidades do futuro? E para fazer isso, uma das primeiras coisas que nós precisamos ter é um ideal, uma proposta, um sonho, um projeto, algo que nós queiramos fazer. E a partir disso é que você planeja, se conhece, estabelece os caminhos para você chegar onde você gostaria. Quando a gente fala em cidades do futuro, talvez se pense em questões mirabolantes, talvez se pense em tecnologia avançadíssima, carros voando e coisa demais assim. A ideia de uma cidade do futuro é aquela cidade que com algumas coisas simples ela consegue atender a população. E não deixa de ser uma cidade preocupada com o bem-estar das pessoas. Pegando um gancho aqui, professor, quando o senhor fala de sonhos, nós sabemos que as pessoas, né, nós somos providos de sonhos, né? Nós idealizamos alguma coisa e vamos em busca disso. Dentro das organizações, de que forma que eu começo a colocar esse planejamento, esse sonho, eu consigo fazer com que este sonho seja real em tão pouco tempo? No caso das cidades? Sim. A ideia de transformar por meio de instituições é uma ideia muito interessante, porque você começa a mobilizar pessoas e empresas a produzirem bem-estar de uma forma lucrativa para a empresa, é claro, mas procurando atender a um ponto específico, uma necessidade específica da população. Então, tudo parte daquilo que foi descoberto, de uma pesquisa ou de algo que faz com que a empresa olhe para uma falta, para um problema, para uma dor da população. E essa dor da população sendo atendida, começa a se gerar um processo empreendedor, e esse processo empreendedor culmina na apresentação de uma proposta, na apresentação de um produto, ou mesmo, muitas vezes, um serviço que vai fazer com que a comunidade seja beneficiada. Isso, do ponto de vista das indústrias, é o que se chama-se de criação de novos nichos, busca de alternativas de inovação, ideias que venham trazer uma resposta, um resultado mais interessante. E como você falou, em questão de pouco tempo. Então, é importante que as empresas também sejam um ponto de partida e que elas olhem para os problemas, elas olhem para as dificuldades das pessoas, buscando fazer com que o seu produto, o seu serviço ou o processo que ela está disseminando consiga atender essas necessidades. Legal, professor. Pegando um gancho aqui, o senhor fala de sonhos, pessoas, empresas, produtos, lucratividade. Passando a palavra para o professor Silas, como que será essa relação? Como que será o comportamento humano nas empresas, nas organizações e nessas cidades do futuro que a gente está comentando? Quero pegar o gancho do que ele colocou aqui, e a palavra que me veio aqui na cabeça é a palavra sustentabilidade, né? Mas a questão de sustentabilidade na cidade do futuro, neste mundo novo que está surgindo, terá que ser sustentabilidade socioambiental também.
Quando eu digo sócio, tem que pensar no humano. Né? Porque nós podemos ter todas as mudanças possíveis, mas tem algo que não dá para mudar. O ser humano continua sendo esse humano que a gente conhece. Complexo, muitas vezes complicado, carente, mas que necessita descobrir novos comportamentos. Então, o que eu vejo é o seguinte, basicamente, a mudança já chegou, o futuro já chegou. E essa cidade do futuro que está sendo discutido, e esse é o tema, e é muito forte esse tema, e os alunos têm que compreender isso, é um tema fortíssimo, a ADM tem que estar intimamente ligado com isso. Por quê? Porque nós trabalhamos com seres humanos têm comportamentos, e eu vejo que uma chave é nós redescobrirmos os valores humanos que se perderam, porque a cidade do futuro, nesse mundo novo, nós mudamos, ou aperfeiçoamos, ou regeneramos nossos valores, ou nós estragamos tudo. Né? A velocidade com que o mundo vai estar em mutação será a mesma velocidade da degeneração humana se nós não trabalharmos melhor. Então, a minha pergunta, que está muito forte nisso, eu fico a perguntar como será essa gestão humana? Como será, tanto que eu estou falando não mais em recursos humanos, mas a gente falar em desenvolvimento humano. Então, a empresa do futuro tem que se preocupar com um ponto: desenvolvimento de liderança, desenvolvimento humano e desenvolvimento para um tempo de mutação. Acho que esse é um ponto básico. É como se a empresa do futuro ela tivesse que olhar para dentro dela mesma para poder avançar, é isso, professor? Vai ter que descobrir a sua própria alma como empresa e talvez a palavra que eu diria, ela tem que se reinventar. Por quê? Porque vão surgir novas perguntas, vão surgir novas situações. É uma relação homem-máquina diferente. E o perigo é esse ser humano se tornar só uma engrenagem da grande máquina da cidade do futuro, e não o gestor da máquina. Então nós corremos o risco de inverter o processo. Tem um ponto forte nisso aí, Cristiano, que hoje nós estamos falando em indústria 4.0. Na indústria 4.0, a máquina vai se comunicar com a máquina. E o professor está falando de uma coisa que eu acho fundamental. Quem é que gere essa comunicação? Porque a máquina, conversando com a própria máquina, pode construir uma sociedade degenerada, pode construir uma sociedade que ela venha a olhar para... que falte esse olhar para dentro dela, e o professor usou uma palavra que eu acho fundamental, que é a alma, né? Onde é que está a alma dessa relação, dessa empresa? Porque essa alma é humana, essa alma não vai poder ser máquina. Não vai ter jeito de colocar a alma da empresa na máquina. Não dá. Eu acho que é um dos maiores capital, acho que é o ativo maior da empresa, é o ser humano, é o capital humano, é o capital intelectual, que não, eu acredito ainda que não irá substituir, não tem a substituição, tem a máquina, mas vai precisar do homem. Por isso que eu digo, eu acho que nós teremos que criar mais do que recurso humano, é D ou H, desenvolvimento organizacional humano. Exato. E dentro dessa perspectiva aí de cidades do futuro, num futuro não muito distante, professora, como que ficam as questões de legislação, as questões legais, quando a gente fala questão ambiental, questão de inovação, tecnologia? A gente observa que os nossos jovens hoje, eles estão muito ligados à tecnologia, esse desenvolvimento aí. Existe já uma legislação para isso? Professor Cristiano, pegando o gancho do professor, a ideia de sustentabilidade é algo que está crescendo muito no direito. Até poucos anos atrás nem se falava em direito ambiental, não era uma preocupação o meio ambiente, né? E hoje está crescendo muito a ideia de direito ambiental, direito urbanístico. Por quê? O direito, ao dispor sobre o meio ambiente, veja que ele fala na Constituição de 88, a Constituição de 88 ela já falava desse futuro, desse desenvolvimento sustentável. Ela trata a ideia de meio ambiente, lembrando que meio ambiente não é só a natureza. O meio ambiente ele tem 4 dimensões, né? A dimensão natural, a natureza,
a dimensão artificial, e aqui nós temos as cidades diretamente, né? O direito fala que essa cidade ela precisa garantir a dignidade da pessoa humana. A pessoa precisa alcançar todos os direitos sociais, os pilares, né? da cidade do futuro. É preciso ter segurança, lazer, educação, saúde e tudo mais. E ainda temos as outras esferas, né? O cultural. O ser humano ele é muito cultural, ele precisa de valores de identificação que remete a um valor histórico, cultural, artístico. E ainda nós temos o meio ambiente do trabalho, que é o local no qual a pessoa desenvolve, passa boa parte da sua vida, né, desenvolvendo o seu trabalho. E quando falamos nessa ideia de desenvolvimento sustentável, temos diversas legislações que já tratam no tema. Claro que precisa uma eficácia, uma eficiência melhor da legislação. E é interessante que a Constituição, ela dispõe lá no artigo 225, considerado como um direito fundamental, que é dever do poder público e da coletividade. Então, a Constituição ela joga também para a coletividade a responsabilidade de buscar esse meio ambiente ecologicamente equilibrado. E é interessante que termina o caput do artigo falando assim, garantido para as presentes e futuras gerações, um meio ambiente sadio. Então, assim, temos normas, mas, claro, quando falamos em inovações, tecnologia, o direito não está preparado, ele está gatinhando, aprendendo como vai legislar, como vai disciplinar essas questões. Mas, sim, já temos normas, como eu disse, a Constituição de 88 já trouxe a ideia de desenvolvimento sustentável. Olha, é preciso desenvolver, mas precisamos pensar no meio ambiente também. Ok, professora, obrigado. Bom, caros alunos, a gente está caminhando já para a parte final aqui da nossa primeira parte do projeto integrador e eu gostaria de pedir para o professor Silas deixar uma pergunta meio que provocativa para vocês, para que vocês possam pensar, analisar e ao virem ao nosso encontro presencial, pudessem também refletir sobre essa pergunta, sobre essa questão. Professor Silas, deixe uma mensagem para os alunos e uma pergunta que eles possam ficar intrigados. Penso que, pegando os ganchos aqui, é isso mesmo. E a dignidade humana, onde que fica? Na cidade do futuro e no futuro também das cidades. E quando eu estou pensando isso, quero que você também pense nas grandes cidades e nas pequenas cidades. Lembrando que a maioria da população vive nas pequenas cidades, somadas, né? Então, a grande pergunta que eu coloco é o seguinte, como nós poderemos ser verdadeiramente humanos no mundo tecnológico, no mundo inovador, como maximizar nossos potenciais nessa cidade do futuro que nasce? Haverá novas perguntas, novas questões, novas respostas, mas, acima de tudo, novas soluções. E o chamado hoje é um chamado para um discernimento com sabedoria no mundo da empresa, que eu estou chamando de desenvolvimento humano nas organizações da cidade do futuro. Professor Luciano, deixe sua mensagem. Eu gostaria de desafiar o nosso aluno, no seu projeto integrador, a estabelecer uma proposta para a cidade do futuro. Eu gostaria que ele pensasse em quais são os problemas, quais são as dificuldades enfrentadas pela população hoje e onde ele poderia atuar. Eu gostaria que ele apresentasse uma proposta de algo simples, mas que poderia melhorar a vida das pessoas numa cidade dessa. Não pensando necessariamente em alta tecnologia, mas pensando em situações que podem fazer com que realmente o ser humano torne-se mais humano e que o contexto social das cidades seja melhorado por algum tipo de implementação. Então, o meu desafio para você, aluno, é apresente uma proposta. Qual seria o problema que pode ser resolvido com uma ação? E uma ação que pode ser tecnológica ou não. Obrigado, professor. Professora Alessandra. Seguindo o raciocínio dos professores, eu gostaria que você refletisse, dentro dessa ideia de cidade do futuro, como podemos pensar no meio ambiente, na ideia de desenvolvimento sustentável, como podemos melhorar as cidades pensando nas 4 dimensões do meio ambiente. Como vamos alcançar
o desenvolvimento de uma cidade do futuro, pensando na proteção do meio ambiente natural, na proteção da cidade, melhorar a qualidade de vida nas cidades, a cultura, como vamos preservar os valores culturais do povo, e ainda o meio ambiente do trabalho. Como esse meio ambiente, como esse local de trabalho será em relação ao futuro, vai ser adequado, o que precisa ser melhorado. Bom, para finalizarmos, eu também gostaria de deixar um questionamento para os nossos alunos. E você? Será que você está preparado para essa cidade do futuro? Será que o futuro já não é agora? Será que o futuro já não começou? O que você está fazendo para que a sua cidade seja uma cidade diferenciada? Muitas vezes nós pensamos na cidade do futuro através de uma revista que fala de São Francisco, que fala de Nova York, que fala exatamente, que fala de outros países, mas e o nosso país, o Brasil? Será que nós não possamos pensar também um pouco nas nossas cidades, da qual a gente está vivendo, convivendo? Qual o legado que também eu quero deixar para essas futuras gerações, já que a professora fala que a Constituição nos assegura isso, de deixar algum legado para as futuras gerações? E você, está preparado para deixar o seu legado? Desde já agradeço a participação de todos e a participação dos professores Silas, Luciano Rudinick e a professora Alessandra. Obrigado pela atenção e até nosso próximo projeto integrador.